Fala players, nesse vídeo eu quero mostrar quais são as 5 características de um bom lateral. A ideia desse vídeo é mostrar as 5 principais características de um bom lateral, que vai ajudar não só quem joga como lateral e quer melhorar o seu futebol, mas também quem ainda não sabe a sua posição e quer aprender sobre as outras posições e qual é a função que elas desempenham dentro de campo. Então fica comigo até o final, assiste esse vídeo por inteiro que eu tenho certeza que você vai gostar. O primeiro ponto que eu quero salientar aqui com vocês é sobre a marcação, a capacidade, a habilidade do lateral saber marcar. E esse é um erro de muitos jovens jogadores. O que você precisa entender é que a função do lateral dentro de campo, ela é primeiro de marcação e depois de jogar com a bola. Você primeiro marca, depois você joga. Não adianta você querer só jogar com a bola e esquecer da função de marcação. Essa é a primeira e principal função de um lateral, marcar. Qualquer jogada que aconteça na sua parte do campo, na lateral de campo, é obrigação do lateral fazer essa marcação. Se o time adversário faz uma jogada, um cruzamento de linha de fundo e sai um gol, muito provavelmente a culpa é do lateral. E esse é o erro de muitos jovens bons jogadores, que é esquecer que precisam marcar. Eles acreditam que eu sou habilidoso, eu sei jogar com a bola, eu tenho um bom cruzamento, eu sei chegar na linha de fundo, então eu não preciso marcar. E esse é o erro muito grave, principalmente para os treinadores e para os olheiros. Se você quer entrar em um time, se tornar no futuro um jogador profissional, você precisa primeiro aprender a marcar. Porque o lateral que vulgarmente a gente chama no meio do futebol toma a bola nas costas, ele não é bem visto pelos laterais, tá? Não adianta você ficar esperando, mas o volante vai me cobrir, o zagueiro dá conta. Não, entenda uma coisa, a gente vai falar mais para frente sobre posicionamento. Mas existe um espaço que é muito perigoso pro lateral e que os pontas, os atacantes gostam muito de utilizar. Imagina que desse lado aqui é o zagueiro e aqui está você como lateral. Esse espaço entre o seu zagueiro do seu lado e você, qualquer bola que for enfiada no meio desse espaço traz muito perigo para o seu time, porque o jogador do time adversário vai conseguir receber essa bola em velocidade e vai sair em condição muito boa de fazer uma jogada perigosa que pode vir a se tornar um gol para o time adversário. Então, entenda que você precisa, para você conseguir se destacar ainda mais dentro de campo, você também precisa marcar. Agora que a gente já falou sobre como jogar sem a bola, eu quero falar para vocês como jogar com a bola. E uma das habilidades primordiais para um bom lateral é a qualidade no passe, tá? O futebol, a posição de lateral foi evoluindo ao longo do tempo, tá? No começo, o lateral ele tinha apenas a função de marcação. Ele não era um jogador que deveria passar do meio de campo, ele era apenas para marcar, como se fosse um zagueiro que jogava do lateral de campo. Com a evolução tática e as evoluções que foram acontecendo naturalmente no futebol, o lateral passou a ter mais essa função de apoio e distribuição de jogo. Cada vez mais comum você vê a importância do lateral no jogo com a bola. Por isso que é importante você ter um bom passe. E o passe, as jogadas com passe, eu vou falar aqui 4 jogadas na verdade, que você tem que saber fazer para ser um bom lateral. A primeira é a articulação de jogo. Para você entender o que é articulação de jogo, ela é similar com a armação. Você provavelmente está mais acostumado com ouvir o termo meia armador, né? O famoso 10. Mas também existe o meia articulador, né? Arthur, Xavi, esses jogadores que fazem a bola girar. E a articulação da jogada é basicamente isso, é a sua capacidade de colocar outros jogadores para jogar. Então a bola chega no seu pé e ela não morre. Ou você não vai fazer uma jogada que vai finalizar em gol, você vai conseguir colocar o seu time para jogar. Quando a bola chega em você, você consegue acionar o ponta, você consegue acionar o meia. Isso é o jogador articulador. E ele é muito importante dentro do time porque ele faz com que os outros jogadores joguem. Um outro tipo de jogada também que o lateral pode fazer é a armação. Embora essa não seja a característica principal do lateral, seja mais uma característica de meia, o lateral ele também pode criar jogadas que gerem uma chance de gol, que levem perigo para o time adversário. E não é só aquele lançamento, que é muito comum você ver os laterais, recebe a bola na lateral, dá um lançamento reto para o ponta. Esse tipo de jogada pode até funcionar, mas se você ficar muito em cima disso, mostra uma imaturidade tática, tá? Então existe outra jogada, você pode jogar com meia, você pode jogar com o próprio atacante, você pode tentar essa bola mais longa, mesmo no ponta, ou fazer uma inversão de jogo.
Então, entender que você também pode ser um armador dentro do jogo e chamar o jogo para si é importante. Outro tipo também de jogada importante para o lateral é a saída de jogo. A gente já falou um pouco dela sobre as jogadas de articulação, né? Também está incluso nisso a saída de jogo, mas eu gostaria de falar da saída de jogo em si, porque para um lateral fazer funcionar, acontecer essa saída de jogo é muito importante. O lateral, com o time tá com a bola, ele dá amplitude para o seu time. Então você consegue abrir o jogo e criar espaço para os outros jogadores jogar. Então é importante que você tenha um bom domínio e um bom passe para você conseguir realizar a saída de jogo do seu time. E evitar ao máximo aquelas bolas alçadas sem direção, tá? Que é o famoso chutão. Ao invés disso, domina, sai do seu marcador. Às vezes um corte que você dá no seu marcador, ele vai seco. Atacantes, pontas, meias, eles não são bons marcadores na maioria das vezes. Então tenha calma com a bola no pé, saia com tranquilidade, porque isso vai acrescentar e muito no seu futebol. E a terceira dica que eu tenho para passar aqui para vocês é sobre posicionamento, tá? Infelizmente eu não tenho uma mesa tática aqui para mostrar alguns esquemas específicos de posicionamento, mas eu vou passar algumas dicas gerais que eu tenho certeza que vai te ajudar. A primeira é defensiva. Eu já falei anteriormente no vídeo que o lugar mais perigoso e aonde você não pode deixar que a bola passe é o espaço entre o seu zagueiro, o zagueiro do seu lado, e você. Esse espaço no meio, ele é extremamente perigoso. Então você não pode deixar que nenhuma bola, nenhum jogador e nenhuma bola passe por esse espaço. Então é importante que você esteja sempre atento a esse espaço entre o zagueiro e o lateral e consiga fechar ele, tá? É menos perigoso que essa bola ela passe pela lateral de campo do que se ela passar entre você e o atacante, porque ele fica mais próximo você e o zagueiro, porque ela fica mais próximo do gol, do seu gol. Sempre leve o seu marcador, tente induzir o seu marcador para a lateral de campo, tá? Porque é uma região mais longe do seu gol e também que leva menos perigo. Outra dica também muito legal sobre posicionamento é você ter a habilidade, envolve também o passe, mas você ter a habilidade de chamar o jogo para si e conseguir jogar com com seus companheiros, tá? O que é isso? A tabela é 1-2, então você recebeu a bola aqui, ao invés de você dar um chutão, alçar essa bola para o atacante brigar, não, sai tabelando, chama o meia, você é o lateral, você está desse lado, o meia está aqui, toca no lateral e passa. Que assim você vai conseguir chegar na linha de fundo. E mesmo que você não consiga chegar na linha de fundo, você vai receber essa bola mais na frente. Então, ao invés de você tentar sair jogando sozinho, driblando, ou seja lá o que você queira fazer, busque jogadas com o seu time, jogadas coletivas. Então, tocou, passou. É simples, mas é extremamente funcional. Então, faça essas infiltrações, tá? Quando você toca a bola, você recebeu, tocou de primeira ou deu só 2 toques. O jogo fica rápido e o marcador ele vai sempre atrás da bola. E a bola vai estar sempre em movimento, o que dificulta e muito a marcação. Inclusive, esse tipo de jogada é muito eficiente para você chegar na linha de fundo e conseguir fazer uma jogada de perigo, né? Um lançamento, alguma jogada desse tipo. Chegamos na nossa quarta dica e o que eu vou falar é sobre condicionamento físico. Mas eu sei que você deve estar cansado de ouvir, se você é lateral, se você é volante, você tem que ter um bom condicionamento físico. E eu quero ir um pouquinho além de só falar, tenha um bom condicionamento físico. O que seria ter um bom condicionamento físico? Eu quero que você, a partir de agora, passe a olhar além do condicionamento físico, mas olhe para as suas aptidões físicas, tá? O futebol ele é um esporte que demanda aptidões físicas específicas. E cada posição vai demandar uma aptidão diferente, mais de umas e menos de outras, mas todos os jogadores, os 22 jogadores no caso, dentro de campo, precisam desenvolver boas aptidões físicas. Se você não sabe o que é uma aptidão física, é força, velocidade, resistência, explosão, mobilidade, entre outras. Mas cada posição tem sim as suas demandas específicas. Por exemplo, um zagueiro ele pode ter mais força e menos resistência, porque durante os 90 minutos ele não percorre um espaço muito longo dentro de campo, ele não corre tanto como, por exemplo, um lateral. Então, um lateral ele vai sim demandar mais resistência, mas ele também vai precisar de força, ele também vai precisar de velocidade.
Essa posição, por isso que o condicionamento físico se faz tão importante, porque é uma das posições que mais demandam condicionamento físico. Isso é uma verdade, não tem como você mudar. Agora, provavelmente você já deve saber disso, porque você já ouviu isso em todos os lugares possíveis e imagináveis. Mas qual é a dica que eu quero passar aqui para vocês? É para você entender quais são as aptidões físicas mais naturais, mais fáceis, aquela que você já tem, de uma forma mais natural, e aquelas que você menos tem. Então, pode escrever, pode só pensar, mas qual é o seu nível de força? Qual é o seu nível de resistência? Qual é o seu nível de velocidade? Por exemplo, anota quais são as aptidões físicas que você é bom e quais aptidões físicas que você precisa melhorar. E a partir disso, você pode elaborar um cronograma de treinamento, um plano de trabalho para melhorar essas aptidões físicas específicas, fazendo com que assim você consiga aumentar e evoluir o seu futebol. Chegamos na nossa quinta e última dica que eu tenho que passar para vocês, e essa não é menos importante que as outras, na verdade eu acredito que seja ainda mais, é o segredo para você conseguir se destacar dentro de campo, que é o quê? A sua qualidade técnica. Muitas pessoas falam, o que é melhor, condicionamento físico ou qualidade técnica? A verdade é que não existe uma melhor do que a outra. O que acontece, na verdade, no futebol é o seguinte, se você tem qualidade técnica, mas não tem o condicionamento físico, você não aguenta o jogo. Se você tem condicionamento físico, mas não tem qualidade técnica, você não sabe jogar futebol. Porque futebol não é correr para lá e para cá em alta velocidade. Futebol é dominar a bola, tocar a bola, fazer uma movimentação em velocidade sim, mas com um sentido, né? O que você está fazendo com aquela movimentação? Parte de posicionamento. Então, entenda que futebol, condicionamento físico, ele potencializa a qualidade técnica. Se você tem condicionamento físico, mas não tem qualidade técnica, você não consegue jogar futebol tão bem. A mesma coisa se você tiver só qualidade técnica, mas não tiver condicionamento físico. Então, entenda que condicionamento físico potencializa a qualidade técnica. E é essa a relação entre um e outro. Não tem um que é melhor e outro que é pior. Você precisa dos dois. Só que se você não tiver qualidade técnica, o seu condicionamento físico não vai servir para nada. E a dica que eu quero passar aqui para vocês é que vocês façam a mesma coisa que eu falei sobre condicionamento físico. Quais são as suas aptidões, as suas habilidades no futebol que você tem mais facilidade? Você é um jogador que tem mais facilidade em domínio, em cruzamento, em condução de bola em velocidade? Quais são as qualidades técnicas que você tem mais facilidade? E quais são as qualidades técnicas que você precisa, que demanda, que um lateral, a posição de lateral demanda, mas que você não tem tanta facilidade assim? E em cima dessas habilidades que você tem mais dificuldade, você tem mais dificuldade no domínio, você tem dificuldade em fazer um cruzamento, em cima dessas dificuldades que especificamente você tem mais dificuldade, você vai elaborar um plano de treinamento para melhorar essas habilidades em si, fazendo com que assim você consiga melhorar o seu futebol e se destacar mais dentro de campo. Agora eu tenho um aviso importante para dar para as pessoas, principalmente para quem é inscrito aqui do canal, para quem me acompanha há mais tempo. Na semana passada, eu não sei exatamente quando esse vídeo vai pro ar, mas eu fiz uma enquete sobre qual vídeo vocês gostariam que eu fizesse, tá? E era sobre treinamento para lateral ou treinamento para pontas. E o vencedor foi treinamento para pontas. E vocês podem observar que eu não fiz esse vídeo, que eu não estou aqui falando sobre treinamento para pontas. E eu gostaria de falar o porquê, né? Eu fui diagnosticado com Covid-19 na semana passada e assim, eu fiquei sem poder sair de casa. Eu tô bem, não tive nenhum sintoma, tive alguns sintomas leves, mas eu fiquei em quarentena, né? Graças a Deus, quando eu peguei, foi na semana do Natal para a semana do Ano Novo, e era uma semana que eu estava de férias, fiquei dentro de casa. Os únicos sintomas que eu tive foi muito cansaço, dor de cabeça, mas graças a Deus mais ninguém da minha família pegou, tá? E eu tô bem, mas não tinha como eu sair para gravar, por isso que eu vim aqui gravar esse vídeo das 5 características para um bom lateral. Eu também não tinha como fazer para ponta porque eu já fiz, né? E eu acabei fazendo para lateral. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, dá aquele joinha também que apoia bastante aqui, ajuda com que o YouTube divulgue mais nosso trabalho. E se você quer melhorar o seu futebol, quer se destacar dentro de campo, também eu convido você a acessar o nosso site brazilianplayer.com e conhecer os nossos programas de treinamento que vão ajudar você a ser um jogador mais habilidoso, tecnicamente, fisicamente, dentro de campo. Demorou? Espero no próximo vídeo. Valeu, até mais!